O que a mim me salvou foi a arte. É o meu princípio, é o princípio de qualquer artista, é o princípio do mundo em si. O mundo é um desenho, o próprio homem é um desenho, o falar também é um desenho. Eu sou artista porque existem pessoas que não fazem arte. Essas pessoas é que dão força de eu poder fazer arte. Eu, aos 35 anos, apareci ao público, mas eu, de criancice, vivi geralmente na feitura de desenho. Quem disse a escultura é matope, matope é barro. Só que, enfim, naquela altura da criança, a gente não sabia que valor tinha. Eu saí aqui numa aventura, fiz uma exposição dos baixos relevos na cidade de Xaixá durante uns 15 dias. 15 dias na cidade de Inhambane. E fui subindo, fui descendo para o Chiveve. Eu classifico o Chiveve como o meu colégio de arte. Estes trabalhos são feitos na década de 70, mais precisamente no ano de 1973, em que Ernesto Chicani ganha uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian, que lhe permitiu vir fazer uma exposição ao Estoril. São quadros ainda pintados durante o período colonial e contêm em si uma força e uma agressividade que exprime provavelmente não só o sentimento do Chicani, mas também de todo um povo moçambicano que na altura era ostracizado no seu próprio país. As cores sombrias, os personagens de cariz quase surrealizante, os corpos contorcidos representam toda uma angústia desse povo que aqui se materializa de uma forma plástica bastante interessante. Se ainda hoje estas obras da década de 70 provocam em nós um sentimento de estranheza e angústia, imaginamos que na época tenham tido um impacto muito maior. Daquilo que eu via, o homem branco em África e o homem branco na Europa é tudo um pouco diferente. Lá o homem é um pouco moderado, ao passo que os que estavam aqui, era outra história. Ou era macaco preto, filho disso, filho daquilo. Mas eu quando cheguei lá também não mexia em ninguém, era no meu quarto que desenhava
e dali ia na Galeria do Estoril ver as obras e não tive grandes queixas. A mensagem do painel é dos 500 anos da dominação em África. 60 anos é da dominação espanhola aos portugueses. A balança pesa mais na parte dos 60 do que nos 500 anos. Isso quer dizer que os portugueses dominaram e esqueceram a dominação espanhola na parte deles. E para saber do que sentiram na história dos portugueses, isso está escrito. Eu adoro toda a bola da arte, embora não conseguir fazer tudo. Porque há um momento que eu deixo o desenho do papel, deixo a tela e abraço a escultura em madeira. Comecei em 72, 73, quando estive na Beira. Talvez as pessoas podem dizer que sou ganancioso, não sei. Mas nós temos que tentar fazer o bem neste mundo e o mal. Temos que tentar palpar tudo neste mundo. Só o bem para o homem não chega. O homem tem que tentar tocar em pelo menos algo. Pode não matar, mas pensar em matar. Pode não pensar em matar, pensar em fazer com que as outras pessoas vivam bem. Eu e um amigo meu trabalhávamos em Maputo e dormíamos no campo, em Marratona. Era um percurso diariamente de 80 km. E no meio de muita conversa, começamos a ouvir uma langatana sair no jornal, é isto, é pintor. E a partir daí tivemos uma conversa. Qual é que será o nosso futuro? Nós somos serventes na nossa empresa, mas qualquer dia podemos ser corridos. O que vamos fazer a partir daí? Nada. E ele pensou em escrever na música. E eu escrevi na escultura. Campo e os meus pais semeavam milho, arroz, e havia numa altura que a gente tínhamos que ir lá ficar no campo, que é para aguardar, que é para os passarinhos não dar cabo daqui. E era nessa altura que a gente fazia alguma coisa para passar o tempo. Ou era pesca, ou era um boneco avião, ou um peixe, ou
mesmo uma cabeça, ou então uma panela de barro, muita coisa se fazia. Estamos a pensar geralmente ver o futuro de Moçambique em progresso. Mas esse progresso não pode ser assim brusco, tem que ser com degraus, porque nós julgamos daqui, somos nós a governar esta terra, mas não somos, muitas das vezes não somos. São as pessoas que têm o dinheiro, os pais doadores, que maneja esse navio. Diz que empresta-nos 10 bilhões de meticais, mas nós temos que pagar por inteiro. A única salvação é pegar nos livros para a gente descobrir o grande segredo de governar a nossa terra. O governo de Moçambique tem de descobrir como é a forma de ter o dinheiro, não é pela força, não. Tem de utilizar a inteligência. Aprender. Aprender para saber. Saber para poder transmitir aos outros. Como filhos, netos, bisnetos. O desejo meu é que o homem em Moçambique comer bem primeiro, para poder estudar e saber conservar essa fartura. Go.